Amém? Você está feliz? Está tranquilo? Preparado para o que o Senhor tem para nós nessa noite? Amém? Não vai ser cajado. Fica tranquilo, fica tranquilo. Amém. Bom, eu quero iniciar contando uma história. Diz que 2 homens, um mais novo, desafiou um senhor mais velho, que eram carpinteiros de profissão. E o mais novo ficou sabendo que tinha um senhor que era muito bom em cortar madeira. E aí ele desafiou, falou, vamos ver quem corta mais madeira num dia. Tá bom, vamos ver quem corta mais madeira num dia. E os dois começaram a disputa. E o que desafiou o jovem não parava para nada. E olha, cortando madeira. E ele parou para um almoço, aquele almoço mal engolido, sabe? Comeu rapidinho. E ele percebeu que o senhor que estava cortando com ele parava várias vezes, ele almoçou vagarosamente, tranquilo, e teve várias pausas no dia. E quando terminou o dia, eles foram fazer a contagem, aquele jovem não entendeu nada, porque aquele senhor mais velho havia ganho a disputa, havia ganho a competição. E ele, inconformado, disse, mas como? Eu não parei para nada, eu mal comi. E eu vi que o senhor parou várias vezes, o senhor comeu devagarinho. O que aconteceu? E aquele senhor, muito sábio, falou, mas você não notou que todas as vezes que eu parava, eu me sentava para descansar, mas eu afiava o meu machado. Todas as vezes que eu parava, eu afiava o meu machado. Essa mensagem o Senhor tem colocado no meu coração já há alguns dias. E tudo foi condizendo para que ela acontecesse. Até quando eu vi o tema do congresso dos pastores, eu falei, não, é isso. A minha mensagem hoje para você é, descanse. Descanse. E o que é descansar para você? Como que você descansa? Agora uma pergunta que não quer calar. Você tem descansado? Olha para o teu irmão que está aí do lado, vê se a cara dele está uma cara de cansado. Dá uma olhadinha. Vê se ele está cansado. Fala para ele, você está precisando descansar. Irmãos, nós vivemos num mundo que não para. Vivemos num tempo, do iFood, tudo para ontem. Tudo na mão. O nosso mundo não para. E por quê? Porque o ser humano cada vez está mais ganancioso, mais idólatra, mais avarento. E ele não para. Ele não quer parar. Ele acha que a vida dele, o controle da vida está na mão dele, nas forças dele, nas atitudes dele. E por isso as pessoas vivem cansadas, sobrecarregadas e estressadas. E a cada dia mais aumenta o número de pessoas que estão com doenças emocionais, como a depressão, a ansiedade, o pânico. Eu fiz uma pesquisa, até esse dia eu preguei sobre isso. No mundo, mais de 700 mil pessoas se suicidam por ano. No Brasil, mais de 14 mil por ano. É 38 pessoas se suicidando por hora. Por hora ou por dia? Agora não me lembro. Por dia. Mas é muita gente. Tem mais gente se matando do que sendo morta, do que assassinato. E por quê? Porque as pessoas estão doentes emocionalmente, cansadas, sobrecarregadas. E quando a gente olha para a Bíblia, para as Sagradas Escrituras, a gente vê que não foi diferente nos tempos de Jesus. Eu só vou citar 3 personagens que perderam, foram vencidos pelo estresse e pelo cansaço. Porque eles não escolheram descansar, porque eles não pararam, porque eles não descansaram. Abraão estava cansado de esperar. Cansado de esperar a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. E aí ele deu uma ajudinha para Deus. E aí veio Ismael, e aí a confusão você já sabe o que aconteceu, e ele sofreu as consequências disso. Moisés, cansado, estressado, imagina Moisés com aquele povo, dia inteiro, Jesus, ele teve muita paciência. Mas imagina, ele estava cansado, sobrecarregado, certa vez ele descendo um monte com as tábuas da lei,
né, com os mandamentos, e aí o povo adorando lá, um bezerro de ouro, ele joga tudo no chão de raiva. Deus até entendeu, porque Deus também ficou irado. Mas passado um tempo, em outro momento, Deus fala para Moisés, o povo queria água. E aí Deus fala a Moisés, fala com a rocha, e a rocha vai jorrar água. E ele vai lá e bate na rocha 2 vezes, com tanta raiva, porque estava cansado, estava estressado. E o que aconteceu? Moisés não entrou na terra prometida, por causa disso. E o que dizer de Elias, o grande profeta Elias, que desafiou os profetas de Baal, desafiou a idolatria daquele povo, subiu um monte, desceu um monte, correu, viu a chuva, aí você vai ver a história lá. E ele não parava, ele era ativo, trabalhou, viu Deus honrando a vida dele, mandando um fogo do céu. Mas ele estava tão cansado, tão sobrecarregado, que bastou uma ameaça de uma endemoniada, que ele ficou com medo, fugiu e se entregou ao cansaço. Ele fala, Senhor, eu quero morrer. Ele tem depressão. Elias, né, é acometido da depressão. E aí ele vai para uma caverna, e aí você lembra da história, o Senhor restaura, mas o Senhor faz ele dormir bastante, comer bastante, para ele se restaurar. Ou seja, o Senhor fez ele descansar. E eu poderia citar muitos e muitos outros personagens, mas hoje eu gostaria de falar de uma personagem que, quando a gente fala disso, já vem ela na mente. Alguém que não parava. Quem? Marta lá. Marta, abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, nós vamos ler do 38 ao 42. A tão conhecida Marta. A palavra do Senhor diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando você olha para esse texto, seja sincero com você mesmo. Com quem você mais se parece? Com Marta ou com Maria? Com quem? Irmãos, a gente tem que entender que nós precisamos parar. Porque nós somos limitados, nós somos fracos, nós somos seres humanos e nós também precisamos descansar. E a gente precisa descansar de 3 formas que eu queria hoje discorrer nessa noite. A primeira, descansar fisicamente, descansar emocionalmente e descansar espiritualmente. Nós vamos falar dessas 3 coisas e eu vou começar com o descanso físico. O versículo 40, que nós lemos no texto, diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ela não parava. De um lado, você já conhece gente assim? Que não para? Que vai fazer comida, não senta. A minha mãe era assim, a gente falava, pelo amor de Deus, Dona Olíria, minha mãe chamava Olíria, senta. Ela não parava. Você conhece alguém assim? Talvez você olhou ela para o espelho hoje, né? Você viu ela no espelho. E vamos ser realistas, irmãos e irmãs. Serviço nunca acaba. Serviço não acaba, principalmente para a mulherada. Não acaba. A gente sempre tem algo para fazer. Seja no serviço doméstico, seja com os nossos filhos, com o esposo, com a esposa, com o trabalho secular, com os estudos. A gente sempre tem alguma coisa para fazer, são tantas e tantas atividades. E eu queria deixar muito claro aqui que nós temos que trabalhar, sim. Todos nós precisamos trabalhar, mas a Bíblia condena os preguiçosos.
e abençoa os trabalhadores, certo? Nós temos que trabalhar, nós temos que correr atrás, né, do nosso sustento, embora o nosso sustento, nós vamos ver, não vem de nós, mas vem do Senhor, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E Paulo nos exorta isso lá em Tessalonicenses 4, 11, 12, ele diz: e se empenhem por viver tranquilamente, cuidado que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. Ou seja, a gente precisa trabalhar. A gente precisa se esforçar. O problema não é o trabalho, mas a ganância do ser humano. O problema não é que a gente tem trabalho, o problema é que a gente quer sempre mais, mais, mais. E o problema é onde a gente coloca o trabalho. A gente começa a colocar o trabalho em primeiro lugar na nossa vida. Muitas pessoas estão adorando o trabalho. Muitas pessoas estão adorando o dinheiro, as riquezas e o que elas podem dar. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, de alguém que descansou. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, ele fez o quê? Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Deus começa a dizer, ele mostra para a gente que o descanso é apropriado e é correto. Que o descanso é... Deus precisava descansar? Fala sério. Precisava? Ele é Deus. Mas ele descansou. Ele parou. Agora, se o próprio Deus descansou do seu trabalho, a gente não devia se surpreender de que nós também precisamos descansar. Tanto que ele vai fazer disso depois um mandamento, Êxodo 20, versículo 8 a 10. Eu sei que às vezes não vai dar tempo de você abrir, marca aí, ou lê aqui no projetor, mas deixa marcadinho para você depois ler em casa. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Irmãos, eu não quero me adentrar às explicações teológicas sobre o dia do Senhor, né? Eu não quero debater sábado, domingo. Não é essa a minha intenção nessa noite. Eu só quero enfatizar que nós precisamos descansar e dedicarmos um dia ao Senhor. Eu acabei de ler um mandamento em Êxodo, certo? Eu queria que você respondesse para mim. Adorar outros deuses é pecado? Pode falar, é? Não amar o próximo é pecado? Sim? Matar é pecado? Não honrar pai e mãe é pecado? Falar o nome de Deus em vão é pecado? Adultério, roubo, falso testemunho, cobiça é pecado? Não descansar, não dedicar um dia ao Senhor, é pecado? Vocês estão entendendo? E muitos irmãos lá fora que tem, né, o Shabá, aquela coisa, acham que a gente até negligencia a palavra de Deus porque a gente não descansa. A gente tira o domingo, nós cristãos, desde a época de Jesus, né, eu falei que não ia debater isso, mas nós temos o domingo como dia do descanso, como dia dedicado ao Senhor. E Jesus, certa vez, foi indagado sobre isso. Em Marcos 2, 27 a 28, ele é questionado porque os seus discípulos estavam comendo as espigas num sábado, colhendo e comendo as espigas. E aí no versículo 27 diz, e Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Deus estabeleceu um dia de descanso por causa do homem. Ele não fez ao contrário, ele não fez o homem para ter o sábado, para descansar no sábado. Entender? Deus fez o descanso, o homem, para ele poder descansar.
Ele deu um dia de descanso para o homem, mas isso é uma dádiva. E os judeus deturparam isso, mudou tudo. Não, é como se já tinha o sábado sagrado, precisava do homem vir para celebrar o sábado. E no ministério de Jesus, ele também seguiu esse princípio. Ele também teve essa preocupação com o descanso. Quando ele e seus discípulos zarparam em um barco para afastar das multidões, olha o que Marcos 6, versículo 31 e 32 diz. E ele lhes disse: venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Irmãos, os nossos momentos de descanso nos revigoram para os momentos de serviço. Vou repetir, nossos momentos de descanso nos revigoram para os momentos de serviço. Então, por que você acha que você não precisa de um dia de descanso físico? Por que você acha que você não precisa parar? E sabe qual é uma das soluções para a gente descansar? Que muita gente está tão sobrecarregado e não acontece. As pessoas, quando deitam na cama, o que acontece? Ela não dorme. De tanta preocupação, de tanta ansiedade, do que vai fazer daqui a pouco, o que tem que fazer amanhã, o que tem que comer, o que tem, né? É aquele monte de preocupação. E a ciência já provou que a falta de sono, a falta de descanso já era graves consequências à saúde, como prejuízos de memória e aprendizado, redução da atenção, alteração de humor. Já viu mulher cansada? Risco de desenvolver doenças psiquiátricas, enfraquecimento do sistema imune e ainda falta de empatia, perda de memória. Eu sou assim, quanto mais cansada eu estou, mais esquecida eu fico. Perda de memória, derrame, infarto, diabetes, pressão alta, depressão. Você precisa descansar ou não, irmão? Nós precisamos descansar fisicamente. Quantas pessoas, se eu falasse assim, conta de alguém que você conhece que não parou a vida toda, mas acabou ficando num leito de cama muito tempo depois doente, tudo que ela conquistou, trabalhando, ela gastou tudo com a saúde que ela perdeu durante esse tempo. Porque ela não descansou. Mas o segundo descanso que a gente precisa é o descanso emocional. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Irmãos, a preocupação tem afligido muitas pessoas. E como eu já disse, ela tem gerado doenças, principalmente emocionais, que são problemas físicos causados por causa do sofrimento emocional, as doenças psicossomáticas. E elas então representam essa ligação do físico com o emocional. É importante trabalhar pelo futuro, pensar no futuro? Sim. É muito importante, a gente precisa isso. Mas existe uma coisa que a gente não pode controlar. Muitas coisas a gente não pode controlar. E Marta, ela estava inquieta e preocupada. Ela estava inquieta e preocupada. E isso, com certeza, estava abalando o emocional de Marta. Tanto que ela vai lá, chama a atenção de Jesus. Você não vai fazer nada, não? O senhor não vai falar para ela vir me ajudar? Como assim? É igual a mulher, quando está cansada de serviço de casa. Ninguém me ajuda, ninguém vai me ajudar. Ninguém vai colaborar comigo. Marta estava cansada. E olha que 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Eu sei que tem muita gente rindo, marido cutucando mulher, mulher cutucando marido. Né? Irmãos, por exemplo, a depressão. A depressão é a preocupação com o passado. A ansiedade é a preocupação com o futuro. E o estresse é a preocupação com o presente.
Eita, bichinho difícil. Preocupação. A preocupação. E Jesus diz, olha, não se preocupem. Basta a cada dia o seu próprio mal. E é assim, irmãos. Eu coloquei isso como uma regra de vida para mim. Porque eu já estava ficando estressadinha. Mas eu pus isso como regra de vida para mim, porque às vezes a gente tem tanto planejamento, por exemplo, na igreja, o estudo, porque continuo estudando, estou fazendo pós-graduação. E aí é tanta coisa que às vezes o Lucas fala, a gente tem que ver tal coisa que é daqui 15 dias. Eu falo, calma, hoje eu estou pensando no que eu tenho que fazer hoje. Amanhã eu vou pensar no que eu tenho que fazer amanhã. E aí eu vou fazendo assim. Basta cada dia o seu mal. Porque senão eu estresso. Aí eu fico doida. Se eu ficar pensando em tudo que eu tenho que fazer, eu vou ficar estressada. Irmãos, Jesus também vai dizer sobre isso em Lucas 12, versículo 22. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Preocupação vai adiantar alguma coisa, irmã? Vai adiantar? Não vai adiantar. Se adiantasse. Mas não vai adiantar. O próprio Deus está dizendo, quem que é capaz de acrescentar, por mais que você se preocupe, quem que é capaz de acrescentar um côvado do seu dia? Um minutinho do seu dia? E como a gente descansa emocionalmente? Paulo nos responde em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Hoje vai ter vários versículos, porque eu quero mostrar para vocês que isso é bíblico. Versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pelas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele guarda o quê? A mente e o coração, as emoções. Quantas pessoas estão cansadas emocionalmente? E aqui Paulo está dizendo o que a gente tem que fazer? Orar. Falar com Deus. Falar com Ele, abrir o nosso coração. Senhor, eu estou cansado. E também, irmãos, eu até coloquei aqui, em muitos casos é preciso tratamento psicológico e psiquiátrico. Amém. Se é preciso, irmão, se trate. Isso não é pecado, isso não é errado. A gente tem que quebrar esse tabu. Psicólogo e psiquiatra não só trata de doido. Trata de pessoas doentes emocionalmente. E é muito importante a gente entender isso. Irmãos, a gente só fica doente daqui para baixo? Ou é o corpo inteiro? Assim como a gente adoece porque se alimenta mal, aí fica mal do coração, tem que pular um marca-passo, um stent, porque comer muita gordura. A gente também fica doente porque a gente não para, não descansa, a gente fica doente emocionalmente e precisa buscar ajuda, tratamento de médico para isso. Foi o Senhor que instituiu os médicos, Ele que dá a sabedoria, é Ele, irmão. E João 14, 27 diz, deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique, repete comigo, não fique angustiado e nem com essa paz que invade a nossa alma, ela nos descansa emocionalmente. A paz que o Senhor tem para nos dar, o mundo não pode dar. Só Ele. Só em Jesus nós temos a paz. Só em Jesus nós temos o pleno descanso. Coloca a mão no teu coração e fala, eu preciso descansar fisicamente, descansar emocionalmente. Mas o terceiro descanso é o descanso espiritual. Digamos o mais importante. Versículo 41 do texto que nós estamos lendo.
Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmão, Jesus não chamou a atenção da Marta porque ela estava trabalhando, mas porque ela colocou o trabalho como prioridade naquele momento. E aí, isso fez com que ela se cansasse, se estressasse. E quando a gente está cansado, quando a gente está estressado, a gente faz muita coisa errada. Tanto que Marta chama a atenção de Jesus, como eu disse. E quando a gente está cansado, está sobrecarregado, a gente faz a mesma coisa. A gente troca a prioridade. A gente põe o trabalho em primeiro lugar. Deixa Deus de lado. E nós começamos a não enxergar o quanto o Deus que nós temos é grande. O quanto Ele é suficiente. O quanto Ele é soberano. O quanto Ele é poderoso. E que nós somos totalmente dependentes dEle. Porque tudo é dEle. Tudo é para Ele. Porque nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. E quando isso não é prioridade na nossa vida, irmão, a gente se cansa. A gente fica sobrecarregado. A gente vai se cansando porque a gente acha que a gente pode. Que a gente consegue. Que a gente faz a coisa acontecer. A gente está cansado espiritualmente. E aí a gente começa a ficar cada vez mais abatido. Diz que um senhor andando, com a sua caminhonete, passou e viu uma senhorinha com um saco de feijão nas costas, muito pesado. E ele falou: senhora, vem cá, entra aqui, sobe na minha carroceria, porque eu estava acompanhado, sobe aqui, eu vou levar a senhora. E ela subiu e ficou com o saco. E ele falou: não, tira o saco, coloca aí, pode descansar. E a mulher falou: moço, o senhor já está me ajudando tanto, dando carona, imagina se eu vou abusar da sua bondade, deixa mesmo que eu levo o saco. É engraçado, irmão, mas tem tanta gente cansada, exausta, sobrecarregada, porque não deixa os seus fardos aos pés de Jesus. Porque não tira o fardo. Ele dá carona e você está lá. Você não tira, você não descansa nele. E o tão conhecido versículo de Lucas 11, 28 e 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Em Jesus nós temos descanso para a nossa alma. E quando a gente olha para a passagem de Marcos 4, esse dia nós estávamos na reunião do conselho, o pastor citou essa mensagem e eu me lembrei disso. Quando está aquela tempestade lá agitada, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Estava lá dormindo. Você é assim, mano? No meio da tempestade, você dorme? Ele estava dormindo, o barco chacoalhando para um lado para o outro, a água entrando dentro do barco. E a Bíblia diz que ele estava com um travesseiro. Ele estava dormindo na polpa com um travesseiro. Descansado, não estava nem aí, cachorro. E aí os discípulos, apavorados, vai lá: ô Jesus, misericórdia, acorda aí, senão eu vou morrer. O senhor não se importa que a gente morra? O senhor não está ligando para isso, não? E eles dão uma bronca em Jesus. Jesus acorda, calma a tempestade, numa boa, tranquilão. E ele fala: por que tanto medo? Vocês não têm fé, não? Vocês não têm fé, não? Irmãos, o descanso espiritual é a fé. Descanso espiritual é fé. É confiar em Deus. É confiar. O mar está agitado na sua vida, meu irmão? Descanse em Jesus. Descanse em Jesus. Porque quando a gente olha para essa passagem, a gente até fala mal dos discípulos, né? A gente estava comentando isso, a gente fala mal. Esses homens. Viu tanto milagre antes disso, né? Viram tantas coisas. E aí não tem fé.
Não tem fé no meio da tempestade. Não, frouxo, medroso, com medo. Irmão, quando a gente está cansado espiritualmente, a gente é igualzinho. A gente fez a mesma coisa. Porque a gente se esquece quem é o nosso Deus. A gente está cansado espiritualmente, a gente fala, Deus, o senhor está vendo não? Não está vendo que eu estou sofrendo? Não está vendo, Senhor? Até quando? Não é assim, irmão? Aí a gente começa a reclamar. Ou a gente faz como Maria. O senhor não está vendo que só eu trabalho nessa casa, não, senhor? O senhor não vai fazer nada, não? E Jesus está nos respondendo nessa noite. Por que tanto medo? Vocês não têm fé, não? Descansa em mim. Escolha a boa parte. Sabe o que é escolher a boa parte, irmão? É escolher a companhia do Senhor. É escolher confiar nele. É escolher o amor dele. É escolher o perdão. E, sobretudo, a paz que vem dele. Isso é escolher a boa parte. E para descansar espiritualmente é preciso a fé, é preciso confiar. Conta que um homem, ele esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara. Eu até escrevi aqui para não esquecer. Faz a divisão entre o Canadá e os Estados Unidos. Ele atravessou, andando nesse cabo. E o povo, né, aquela coisa. Ele atravessou o cabo de aço, né, entre duas montanhas, um abismo no meio. E aí, quando ele voltou, ele chegou para uma senhora, todo mundo aplaudindo. A senhora acredita que eu posso atravessar novamente? Ela, eu acredito. Mas a senhora acredita que eu consigo atravessar com um carrinho de mão? Acredito. Mas a senhora acredita que eu consigo atravessar com um carrinho de mão e alguém dentro? Acredito. A senhora não entra então para ir comigo? Não, de jeito nenhum. Porque ela acreditava, mas ela não confiava. Ela acreditava, mas não confiava. Descansar espiritualmente, meu irmão, não é acreditar em Jesus. É confiar nele. É confiar nele. É confiar que o Senhor está no controle da sua vida. Não importa o que você está passando. O Senhor está no controle da sua vida. Amém? Está cansado, meu irmão? Descanse. Descanse. E eu não sei o que você faz para descansar fisicamente. Talvez você precise só dormir mais. Talvez você precise viajar. Talvez você precise assistir um filme, né? Relaxar no sofá. Talvez você precise pescar, né? Talvez você precise pescar. Talvez você precisa, né? Tem tantas formas da gente descansar fisicamente. Não precisa ir para uma viagem longa, não, gente. Para um sítio, andar a cavalo. Talvez você precise descansar seu emocional. Ore. Leia a Bíblia. Jejue. Peça a Deus ajuda. Peça ajuda às pessoas. Peça ajuda. Vá a um psicólogo, vá a um psiquiatra. Ou talvez você está tão exausto espiritualmente, que seus problemas estão tão grandes, que você se esqueceu que Deus é muito maior do que eles. Que Ele é muito maior. Então vá até Jesus. Entregue o seu fardo para Ele. Coloca tudo aos pés dEle. Confie nele. Porque nele você encontrará descanso. Nele você vai encontrar descanso. Faça essa entrega nessa noite, meu irmão. Saia do controle da sua vida. E deixa Deus controlar. Não, Juliana, eu preciso trabalhar sem parar. Irmão, se você trabalhar sem parar, você vai ficar doente, vai ter que parar de trabalhar de qualquer jeito. Descanse fisicamente. Descanse emocionalmente. Descanse espiritualmente. Porque o dia do grande descanso virá. O dia do grande descanso virá. Hebreus capítulo 4 vai falar do descanso de Deus pela fé. O versículo 9 diz assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas.
Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Então, irmãos, quer esse descanso eterno? Seja obediente. E a palavra nos diz, siga esse princípio do Senhor. Descanse um dia, dedique um dia ao Senhor. Eu não estou falando, e aqui a gente não está falando, você não pode fazer nada. Não! É dedicar um dia ao Senhor, é um dia para parar, um dia para você dedicar à sua família. É um dia de descanso, um dia de vir à igreja, de adorar ao Senhor, de estar na presença dEle. Sabe por quê? Apocalipse 21:4 diz que lá, no nosso descanso, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! George Whitefield, eu não sei falar inglês, gente. George, ele diz assim: quão doce é o descanso depois do cansaço. Quão doce será o céu quando a nossa jornada cansativa terminar. Lá nós teremos descanso eterno, irmãos. Lá vai ser só glória, como dizem. E eu queria que você ficasse de pé. E eu vou encerrar com mais uma ilustração que eu recebi. E essa ilustração falou muito ao meu coração. E foi através dessa ilustração que eu desenvolvi essa ministração. Diz que um menininho em casa, ouvindo o rádio, ouviu que o circo estava na cidade. Era a última semana do espetáculo na cidade. E ele ficou muito empolgado. O pai chegou do serviço: papai, eu quero ir no circo, pai. Eu quero ir no circo. E o pai falou: filho, eu já trabalho, eu vou trabalhar a semana toda à noite, eu faço plantão, eu só vou poder te levar no sábado, às 10 horas da manhã. Eu faço esse compromisso com você. Ele: tá bom, pai, obrigado. Mas o menino estava muito ansioso, ele queria ir no circo, né? Porque o anúncio tinha dito que ia ter malabaristas e palhaços e toda aquela coisa de circo. E aí ele todo animado, todo empolgado com aquele circo. No outro dia de manhã, um pai acordou para ir trabalhar. Lá tinha um bilhetinho no calçado do pai dele: papai, não esquece o circo, sábado, às 10 da manhã. Isso era segunda-feira. E ele fez isso segunda, fez isso terça, quarta. Quando chegou na quinta-feira, o menino estava tão ansioso, mas com tanta ansiedade por causa do circo, porque ele ficou preocupado com medo do pai não cumprir a palavra, que ele mal comia e mal dormia. Ele já não estava nem dormindo mais. Ele deitava na caminha e ficava pensando nos palhaços. Quando chegou no sábado, era o dia do espetáculo. Ele acordou às 5 horas da manhã, trocou, bateu na porta: pai, hoje é sábado, pai. O pai: filho, pelo amor de Deus, é 5 horas da manhã, o espetáculo é às 10. Vai dormir, menino. E ele foi dormir e foi nada. Ansioso. O pai pegou, levou ele para o circo. Chegou lá no circo. Aí ele se sentou todo animado. Aí não tem a hora que apaga as luzes, né, para começar o espetáculo? Apagou as luzes. Quando acendeu, o pai olhou, o menino dormiu. Estava tão cansado, tadinho, que ele dormiu. Apagou, mas apagou mesmo. O pai assistiu o espetáculo inteiro com ele dormindo lá. Acabou o espetáculo, chegou em casa, pôs na cama, ele dormiu a tarde inteirinha. Quando ele acordou: pai, e o circo? Pai, e o circo? Falei: então, chegou no circo, você dormiu. E filho, eu quero te ensinar algo. Quem não confia no pai e não descansa nas suas promessas, perde o espetáculo da vida. Quem não confia no pai e não consegue descansar nas suas promessas, perde o espetáculo da vida. Você está perdendo o espetáculo, meu irmão? Então descansa. Descansa no Senhor. Descansa nele. Porque o espetáculo está acontecendo e o Senhor tem grandes coisas para mim e para você. E Ele continua no controle, no comando de todas as coisas. Eu queria que você fechasse seus olhos para nós orarmos. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje nós refletimos sobre o descanso. Senhor, nos ensine, Pai, a descansar fisicamente,
a descansar emocionalmente e a descansar espiritualmente, Pai. Deus, que nós possamos entender que o Senhor está no controle da nossa vida e que nós não podemos mudar um segundo sequer da nossa vida. Por isso nos ajude, Senhor, a parar. Eu sei que muitos irmãos aqui às vezes não conseguem parar e talvez estão ficando doentes por causa disso, Senhor. Acalma o coração dos teus filhos. Acalma, Senhor. Traga a paz que excede todo entendimento ao coração desses irmãos. A paz que esse mundo não pode dar. Só o Senhor, Deus. Que essa paz esteja sobre o coração dos teus filhos, Senhor. Que nós possamos descansar, ó Deus, físico e emocional. Entregar as nossas emoções ao Senhor. Que nós possamos entregar tudo, Pai, em Ti. E que assim nós possamos também descansar espiritualmente, porque lá na cruz, Senhor, o Senhor bradou, tetelestai, está consumado. O Senhor já fez a obra já foi completa. Por isso o Senhor nos deu descanso espiritual. Eu não sei a tempestade que os meus irmãos estão passando, mas o Senhor sabe. E eu tenho plena convicção de que o Senhor está no barco, Senhor. Que o Senhor está no barco junto com cada um de nós. E que o Senhor é aquele que acalma a tempestade. Por isso, Senhor, nos ajude a descansar. Nos ajude a descansar em Ti, Senhor. Para que um dia nós estaremos contigo no descanso eterno, Senhor. Aleluia. Que possamos descansar com o Senhor plenamente. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, que nós possamos voar sobre a tempestade, que nós possamos passar pelas águas e confiar que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.